que fez a chavinha virar? Eu tive meu primeiro filho, o Davi. E quando o Davi nasceu, aí aquela correria de iniciativa privada de viaja pra cá, viaja pra lá, aquela loucura que até era boa, né? Na juventude, sem filhos, aquilo começou a realmente ser um problema pra mim. Eu falava, gente, e eu vou falar uma coisa pra você, Ivan. Eu gosto de ser professora, eu gosto de trabalhar no Ministério Público, eu gosto de música, mas tem uma coisa que eu gosto de verdade, é de ser mãe. Mais do que tudo. Que legal. Gosto de tudo isso, mas a maternidade, eu falo assim, se tem algo que eu nasci pra fazer, é ser mãe. E quando meu filho nasceu, eu falei, gente, eu não posso continuar nessa loucura. Eu preciso ter qualidade de vida, eu preciso ter tempo para ele. E comecei aí a pensar no que minha mãe lá atrás me dizia. Filha, presta concurso, por conta da estabilidade, né? E da qualidade de vida mesmo, a flexibilidade. E pensei, bom, vou fazer isso. E aí, pensando em fazer isso, fico grávida da minha segunda filha. Nossa! Aí fiquei grávida da Rafaela logo na sequência, eles têm 1 ano e meio de diferença. Eu falei, bom... Agora é concurso Agora mesmo. eu tenho 2 motivos, né? Dobrou. Mas muitos me achavam louca. Porque como é que você vai pedir demissão de um cargo, né? Eu senti uma remuneração muito boa na época. Ela vai pedir demissão com 2 filhos pequenos para começar a estudar para concurso. Algo que, assim, quando alguém começa a estudar para concurso, a gente sempre pensa assim, mas você tem certeza? Não é carta marcada, não é isso, não é aquilo. E tomei essa decisão. Juntamente com meu marido, a gente conversou muito sobre isso. Falei, olha, para o bem da nossa família, resolvi fazer isso. Então, eu realmente saí da iniciativa privada. Na verdade, eu comecei a estudar na licença maternidade. E vamos assim, imagina a loucura. Eu tinha um bebê, né? Eram 2 bebês. Uma que tinha acabado de nascer, né? E o outro com 1 aninho e pouco. Estava amamentando. O Davi era um bebê ainda também, né? Então, com 2 crianças pequenas, não dormia à noite, porque a minha filha do meio, a Rafaela, ela assim, não dormia à noite. Então, era uma loucura. E eu falei assim, bom, mas é agora. Eu até digo sempre para os alunos assim, né? Tem gente que fica esperando. Tô esperando casar para prestar concurso, tô esperando isso para... Gente, o momento de prestar concurso é o momento em que a gente encontra um motivo que é realmente relevante para a gente e a gente se convence que aquilo é o melhor. E não importa o que esteja acontecendo à nossa volta, porque... De verdade, a gente nunca vai estar 100% com tudo, né? Não vai estar tudo na nossa vida. Olha, vida financeira ok, família ok, é hora de prestar concurso. Não. Aliás, até o contrário, né? Muitas vezes a gente presta concurso para resolver a vida financeira, a vida familiar, muito disso que você está falando. Você pensou no concurso até como uma saída para resolver a sua vida familiar, ali o lance da estabilidade, de poder ficar mais com os filhos. Mas então, esse é legal, né? Eu tava conversando, a gente fez um podcast com o Wellington. Inclusive, se você ainda não assistiu o podcast com o Wellington, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber a notificação desse podcast. Muito legal, Wellington, nosso aluno da Brabo, aprovado em 4 concursos, não perde esse episódio. E eu tava falando com ele sobre esse lance de, as pessoas dão muita desculpa, né, para fazer concurso público. Então a gente já quebra o mito de, nossa, mas eu sou mãe, eu nunca vou ser aprovado em concurso público. Eu já tenho filho, eu não vou conseguir estudar para concurso. Então, é sim possível ser aprovado em concurso público e lidar com a maternidade ao mesmo tempo. Sim. Fácil? Não. Não, claro que não. não. De jeito nenhum, né? Até porque nós temos aqui na Brabo várias alunas que são concurseiras e que são mães, e a gente até tem uma identificação. Eu recebo muita mensagem de concurseira mãe falando, olha, porque a gente tem assim um sentimento de culpa terrível. Mãe, olha, se tem uma criatura para ter sentimento de culpa na vida, é mãe. É mãe? Por quê? Porque assim, você tá estudando, aí você fala, meu Deus, eu tinha que estar com os meus filhos, né? Aí você tá com os filhos, você fala, eu tinha que estar estudando. Sempre então a gente fica sempre, né? Mas eu sempre pensava o seguinte, né? Foi um grande desafio, os 2 eram muito pequenos. Eu falei, bom, primeiro que o grande motivo são eles mesmos, né? De buscar isso. E desde pequenininho tinha 1 ano e pouco, eu já falava com ele. Lógico que o entendimento dele ali, né? Era curto nesse sentido, mas eu falava, olha, mamãe vai estudar agora, mas é bom pra gente. Sempre dizendo, é bom pra gente, né? Pra que eles pudessem respeitar a hora disso tudo.
tinha dia que eu programava para estudar e não tinha como, porque um ficava doente. Então, assim, ser mãe e concurseira é um desafio, porque você tem que contar com vários obstáculos, vários imprevistos. Então, a gente tem que aprender o seguinte: tudo bem, hoje não deu, mas amanhã eu recomeço. O que não pode é parar de vez, né? E eu pensava o seguinte, eu falava assim, olha, pode ser que o meu tempo prestando concurso, estudando, seja maior do que outra pessoa que não tem filhos e que vai ter tempo para estudar. Mas nós vamos chegar lá do mesmo jeito. Então, o que pode separar uma pessoa que tem filhos, eu não digo só as mães, hoje a gente tem vários concurseiros pais que, né, ajudam tanto com os filhos e tal, e a gente sabe que ficam aí, né, nesse dilema mesmo. Mas eu sempre pensava o seguinte, pode demorar um pouco mais, mas a gente vai chegar, né? Vamos chegar no mesmo lugar. Então, eu acho que estabelecer as coisas dentro de casa, né? Quem tem filhos maiores, conversar com os filhos sobre o benefício que é estar estudando, né? Isso ajuda muito. Eu sei que nem todo mundo tem apoio, né? Eu tive aí a sorte, a graça de... O meu esposo, ele é concurseiro também, agora não mais, que agora ele é concursado também. Ele trabalha na Procuradoria da Fazenda, então ele entendia muito isso, né? E sempre me deu, assim, muito suporte para isso. Embora também era um suporte que, né, limitado, porque ele trabalhava o dia inteiro, então, mas aquilo que ele podia, ele sempre fez. Mas eu sei que tem muita gente que não conta com esse suporte. O que vai acontecer? Vai deixar de passar? Não vai deixar de passar. Talvez demore um pouco mais, né? Porque tenha menos... Árduo, exatamente. Vamos retomar aquele lance dos filhos. Beleza, aí nasceu o primeiro filho, e aí vou estudar para concurso para ter estabilidade, aí você pediu demissão da multinacional que você estava? Não cheguei a pedir demissão, porque eu fiquei grávida na sequência da menina. Aí você tirou licença maternidade. Assim, não vou pedir demissão agora, preciso do convênio médico. Aí trabalhei durante a gravidez dela. Pedi licença. Na hora que eu saí de licença maternidade, comecei a estudar para concurso. Pro concurso. Então, era uma loucura. Inclusive, acho que você vai falar, ou já falou com o professor Douglas aqui também, eu vou falar, né? É o próximo episódio, inclusive. Então, já dando spoiler, o professor Douglas foi meu professor. Eu fui teu professor, ele foi meu professor. Aí, ó, tem uma escadinha ali. E o professor Douglas foi meu professor. E eu me lembro, era um curso presencial à época. E era um barato, porque assim, eu chegava atrasada, eu saía no meio da aula porque eu tinha que amamentar, então era uma loucura, né? Assim, eu amamentava no intervalo da aula. Nossa, e era uma doideira, né? E então, assim, tinha ajuda de outro, mas os filhos eram meus, né? Precisava cuidar deles, da casa e tudo mais. Então, durante a licença maternidade, aproveitei esse período que voa, né? Olha o sentimento de culpa. Meu Deus, licença maternidade que você tem para se dedicar inteiramente aos filhos. O que eu tô fazendo? Estudando. Deixando minha filha recém-nascida e vindo pro cursinho. Nossa, eu ficava, né? Então, assim, a gente tem dessa, né? A gente fica se dividindo e muitas vezes a gente fica, nossa, será que eu tô fazendo tá certo? Aí eu olhava para ela e falava assim, não, mas é para poder estar mais com eles, né? Ali para frente. Então, nesse sentido, fiz um cursinho presencial à época, depois acabei estudando mais em casa, com videoaulas e tudo mais. E acabei passando no primeiro concurso que eu estudei durante a licença maternidade. Não era o concurso dos sonhos, né? Mas eu pensava o seguinte, eu preciso ter um cargo público onde eu tenho estabilidade, né? Ou pelo menos, né? Uma situação melhor do que na iniciativa privada, onde eu pelo menos tenho um horário de trabalho, não fique além do necessário e tal, para continuar estudando. Porque eu também não podia ficar muito tempo sem trabalhar, né? 2 filhos, casa e tudo mais. Então, na licença maternidade, eu fiz um concurso para uma autarquia federal. E aí, o salário, eu lembro que era assim, sem brincadeira, Ivan, era 1/5 do que eu ganhava na multinacional. Você abrir mão do dinheiro pela estabilidade e pelo horário e pela possibilidade fixo. de falar assim, bom, hoje é isso, né? Mas eu vou ter possibilidade de buscar outras coisas. E até porque também, eu pensava numa coisa, a gente não precisa de tantas coisas para ser feliz, né? Falei assim, bom, eu vou ganhar muito menos, mas eu vou estar perto dos meus filhos, vou ter qualidade de vida. E fui para essa autarquia, comecei a trabalhar lá, e aí, aquela loucura. Cuidava das crianças, né? Tinha os 2, trabalhava durante o dia e deixava na escolinha e tal. Chegava à noite, dava janta pra criançada e tal, e ia estudar. O horário que eu tinha para estudar era assim, depois que eles dormiam.
Então, assim, 9 horas da noite eu começava a estudar. Das 9 até as 11 e pouco, meu esposo também estudava na época, tal, era a hora que a gente ia estudar. Aí a criança, né, a menorzinha acordava querendo mamar de madrugada. Então, assim, foi um tempo muito duro, não foi fácil. É por isso que eu falo, assim, talvez uma pessoa que não tem essa rotina, ela vai ter mais tempo, pode chegar em menos tempo, né? Aí é os seus objetivos. Mas eu falava assim, eu vou chegar também, vai dar certo. Eu tenho que vencer esse edital. Sou eu e o edital, não é quem tá, né, estudando na outra sala. Não sou eu e o edital. Eu sempre pensei nisso. Eu nunca fiquei pensando em concorrência, sabe? Se liga, isso aqui que você acabou de assistir é só um trechinho do Brabocast e o episódio completo ficou muito massa. Eu deixei aqui fixado no primeiro comentário o link do episódio completo. Então, se você está buscando a sua aprovação no concurso público e quer ouvir histórias inspiradoras, não esquece, assista o episódio completo, dê o like e se inscreva no canal. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.